Por isso que Maria não está morta, Maria está viva no céu, intercedendo por cada um de nós, e pode pedir para a mãe que ela atende. É nisso que o católico acredita. É nisso que o católico coloca a sua fé e a sua esperança. Bom, como vocês puderam ouvir, ela disse que Maria não cometeu nenhum pecado e por essa razão não está morta, porque de acordo com Romanos 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Com base nesse versículo, ela entendeu que Maria não está morta porque ela não cometeu nenhum pecado. Ok, vamos supor que Maria de fato não tenha cometido nenhum pecado. Mesmo assim, ela seria considerada pecadora porque pecado não está simplesmente relacionado com aquilo que nós fazemos, mas é parte da nossa identidade. Deixa eu te apresentar alguns versículos para você entender o que eu estou a falar. Romanos 3, versículo... Provavelmente ele vai falar do pecado original, né? E eu acho isso engraçado do protestantismo brasileiro, porque o cara tá fazendo uma acusação que já foi respondida literalmente no primeiro concílio da igreja, tio. Literalmente, cara. A Maria ter nascido sem pecado original é um dogma há muito tempo. E a escola de bispos já concorda com isso. E eu digo mais. Novamente, não é só os católicos que creem que Maria nasceu sem pecado. Os próprios primeiros protestantes. Lutero cria nisso, cara. Lutero cria nisso, mano. Ele cria... Eu não sei o passado de crer. Lutero tinha crença nisso, de que Maria nasceu sem pecado, Maria era virgem, e Maria... Ele cria em todos os dogmas de Maria na época, até porque ele era um padre. Lutero era um padre, entendeu? Literalmente. Assim como João Calvino também cria na virgindade perpétua de Maria, cria na Imaculada Conceição dela, cria também de que ela não cometeu nenhum pecado pessoal em vida. Então, tipo, tá bom, vamos lá, vamos ouvir os versículos. Versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Tá, primeira coisa, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Uso muito esse versículo para dizer, todos pecaram, Maria também pecou. Mas seguindo essa lógica, Jesus também teria pecado, por exemplo. Mas a gente pode ver que tem como ter exceções na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que todos morrem, que não tem como morrer duas vezes. Mas quando Jesus vem, o que ele faz? Ele ressuscita Lázaro. Ele ressuscitou vários outros. Ele se ressuscitou, entendeu? Então a Bíblia diz no Antigo Testamento que só se pode morrer uma vez, mas chega Jesus e ressuscita Lázaro. Morreu uma vez e depois morreu de novo. Me explica. É a Bíblia se contradizendo ou é você que está fazendo uma interpretação errada da Bíblia? Beleza? Romanos 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens porque todos pecaram. Mesma coisa. A exceção da Bíblia. Mesmo argumento de antes. Salmos 51, versículo 5, diz que nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eclesiastes 7, versículo 20, diz que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Ou seja, todos esses versículos bíblicos comprovam que nós somos pecadores não só pelo que nós fazemos, mas nós somos pecadores porque é parte da nossa identidade. Todo que nasce depois de Adão, exceto Jesus, é pecador. Importante, não é porque ele citou 4 versículos dizendo que todos pecaram que tá certo, porque tem 4 versículos falando disso. Não, né? Se a gente se lembra do diálogo, do debate de Jesus com o demônio nos 40 dias no deserto, quando o diabo tenta Jesus, quando o diabo tenta Jesus, literalmente ocorre um debate ali. O diabo ele traz versículos bíblicos para poder justificar que Jesus pule do penhasco, por exemplo, mas Jesus rebate com outro versículo. Então, a própria Bíblia já nos mostra que o diabo usa versículos para poder... O diabo, ele conhece mais a Bíblia que qualquer um de nós, porque ele viveu a Bíblia. Mas o diabo, ele usa versículos e ele interpreta mal versículos para fazer Jesus fazer uma coisa, e Jesus responde com outros versículos. E aqui está acontecendo a mesma coisa. Ele está interpretando mal esses versículos, né? E
ele não. Na verdade, eu não tô dizendo que ele tá interpretando mal, ele tá interpretando certo, porque é o que o versículo tá dizendo. Todos pecaram e estão destituídos da glória. Mas ele não consegue ter uma exegese boa, entendeu? Ele não tem uma exegese boa. Ele não compara com, por exemplo, o que eu trouxe, que diz que todos morreram, que todos morrem só uma vez, mas Jesus vem e ressuscita Lázaro. E tem, é que eu não tô lembrando agora, porque eu não tô fazendo um artigo aqui totalmente bem feito, né? Aqui na mão. Até porque se precisar, eu faço um artigo provando a Imaculada Conceição, provando tudo sobre Maria. E eu faço de boa. Até porque, meu amigo, isso é uma questão que foi respondida, ó, antes da gente pensar em surgir na Terra. Os primeiros cristãos já tinham respondido isso, entendeu? Antes mesmo dos protestantes existirem, já era respondido isso. Tô fazendo aqui algo casual. E eu tô falando aqui casualmente, entendeu? É isso. É isso que ela não entendeu. E como todo que nasce depois de Adão herda esse pecado, é pecador e, portanto, ele morre. Com Maria não foi diferente. É claro que na narrativa bíblica você vai perceber que algumas pessoas, como por exemplo Enoque, Elias e Moisés, foram ao... Curioso também que tem o versículo que ele citou, ele interpretando de forma literal, da forma que ele está fazendo agora, eu poderia justificar que Jesus tem pecado, porque ele trouxe um versículo que diz que sou pecador porque eu vim do sangue da minha mãe que era pecadora. Aí eu te pergunto, meu amigo, Jesus não veio de Maria? Literalmente, Jesus tem o sangue de Maria. Jesus tinha o sangue de Maria. Se Maria era pecadora, vamos interpretar literalmente, igual ele tá fazendo, então Jesus tem pecado também, né? Já que ele recebeu o sangue da mãe, que era pecadora, é ou não é, né? Vamos interpretar literalmente, né? Vamos fazer assim, né? Tem um versículo que eu nem vou interpretar literalmente, porque eu já vi uns católicos anos, eu acho bem equivocado, porque tá falando de outras coisas, mas em Jó, tem literalmente um versículo que fala como pode o puro sair do impuro. Os católicos usam isso pra dizer que Maria foi sem pecado, porque não tem como Jesus ter saído de algo impuro, né? Mas assim, não faz sentido usar isso, porque o contexto ali de Jó era outro. Mas, já que a gente pode interpretar literalmente, vamos interpretar literalmente aqui, né? Eu posso fazer a mesma coisa que ele. O Jó disse isso, então quer dizer que o puro não pode sair do impuro, né? Então Maria não pode ter tido um filho sem pecado, tendo ela pecado, né? Seus não passaram pela morte. Na verdade, Moisés passou pela morte, mas Enoque e Elias não passaram pela morte e subiram diretamente para o céu. Bom, isso aqui é um assunto para outro vídeo. A Bíblia não especifica a razão por trás disso, mas eu posso te garantir que não é porque eles eram perfeitos. Porque se eles fossem perfeitos e subissem ao céu por conta das suas ações, Deus entenderia que eu e você também podemos ser perfeitos. Nós podemos subir ao céu com base nas nossas ações. Jesus não precisaria descer para morrer no teu lugar, para morrer no meu lugar. Deus apenas diria assim, olha, observem os 10 mandamentos, sejam obedientes a mim e vocês terão lugar no meu reino. Mas não foi isso. Claramente Enoque, Elias, Moisés só subiram porque o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo e desde a fundação do mundo. Camupa, como assim? Se você for em Efésios 1, versículo 4, lá diz que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. A pergunta que eu te faço é, você consegue ser santo e irrepreensível por você mesmo? É claro que não. Nós nos tornamos santos e irrepreensíveis por causa de Jesus. Apocalipse 13, versículo 8, diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Eu não sei se você lembra, mas depois que o homem pecou... Aqui ele faz um sincretismo, que não é necessário, né? Então ele diz, Elias foi assunto ao céu, mesmo sendo pecador. Logo, não faz sentido Maria não ir ao céu sem... falei tudo errado. Elias foi assunto ao céu, mesmo sendo pecador. Então, Maria ser assunto ao céu não significa que ela não teve pecado. Isso é um sincretismo, que não faz o menor sentido, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. A menina está usando a interpretação de que Maria não poderia ter morrido em carne, porque o salário do pecado é a morte. E não tendo ela pecado, não poderia ela morrer. E por isso ela foi assunto ao céu. Isso é um argumento completo. Início, meio e fim, com uma premissa. De que o salário do pecado é a morte, ela não pecou, logo ela não podia morrer. Literalmente isso. É uma premissa válida, um argumento fechadinho válido. E não é eu trazendo outro exemplo
que vai mudar isso. Tá entendendo? Aquilo ali ainda existe. Ou quer dizer que Deus só tem uma forma de assuntar alguém, né? Então Deus só assunta a pessoa que não pecou, né? Ele não pode provar que Deus só tem uma única forma de assuntar alguém. Por que que os motivos da assunção de Elias tem que ser iguais dos de Maria, né? Então ele faz uma comparação completamente falaciosa. Deus fez roupas de pele de animal para Adão e Eva. Aquele animal sacrificado representava Jesus Cristo, que viria morrer pelos nossos pecados. Deus não elaborou o plano da Curioso que agora ele faz uma exegese. Ele fez uma exegese aqui. Não foi literal. Mas você vê como que ele não tem continuidade na exegese dele, né? Então aqui ele pode ser simbólico. Não, mas veja bem, essa pele era Jesus, porque mostra de Gênesis e tal, né? Mas aí na hora que ele não quer, é tudo literal, Bíblia é literal. A mulher de Gênesis, não é Maria, porque não tá escrito Maria, tá só mulher. A mulher de Apocalipse, não é Maria, é só mulher, porque não tá escrito Maria. Cadê Maria? Aí agora quando tá a pele, não, mas veja bem, é subjetivo, olha só, você pega a pele aqui, significa que era Jesus, olha só, no Antigo Testamento, meu Deus, como a gente tem exegeses boas aqui no evangelicalismo. Olha só, gente. Mas na hora que é pra contrariar o católico, não, literal, a mulher não é Maria porque não tá escrito Maria, entendeu? Ali tá escrito todo mundo pecou, então todo mundo pecou, entendeu? Não tem exegese, não tem comparação, não tem leitura completa da Bíblia, né? Não tem teologia, não tem bispos, não tem concílio, não tem igreja, todo mundo tá errado. Eu tô certo, porque eu sou um filho de uma puta do evangélico. Salvação após criar o mundo. Deus elaborou o plano da salvação antes de criar o mundo. Eu não sei se você sabe, mas Deus é onisciente. Isso significa que Ele sabe de tudo. Então Ele sabia que o Oh meu Deus, me nutra com seu conhecimento, sim, brincadeira. Vou parar, tô fazendo ad hominem aqui, tô sendo baitola, foi mal. homem iria pecar, mas Ele decidiu criá-lo mesmo assim com um plano de resgate. Então perceba que ninguém subiu ao céu por mérito próprio. Enoque, Elias, Moisés. Perdão, mas quem disse que Maria, ela subiu por mérito próprio? Literalmente, quando a porra do anjo vai fazer a anunciação de Maria, ele literalmente fala: Ave Maria cheia de graça, graça é concedida por Deus. Maria, ela é plena de graça. Eu falei cheia, mas é plena, porque o texto original fala que Maria é plena de graça. Se a graça é o que nos salva, Deus, por nos dar uma graça irremediável, literalmente Maria sendo plena da graça, Maria é plena da salvação. Literalmente o anjo diz que ela é cheia de graça. Então Maria não tem mérito próprio nenhum, tio. Eu tô falando sério. Maria foi escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E ela também nasceu sem pecado original e não cometeu nenhum pecado de vida por graça de Deus. Você tá entendendo? Por graça de Deus. A Bíblia diz isso. Quem tirou de que é mérito próprio foi você. Você tá batendo no espantalho que você criou, meu senhor pastor. Eu acho que ele é pastor, né? Só subiram ao céu porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu acredito que se Maria, assim como Enoque, Elias e Moisés, tivesse subido ao céu, a Bíblia mencionaria Ela subiu. isso. Mas a Bíblia não menciona que Maria subiu ao céu. Portanto, eu acredito que Maria morreu, descansa no... Aí é argumento que eu trago, né? Primeiramente que é um tripé, tradição, escrituras e magistério, né? Eu quero que ele me responda onde é que tá o corpo de Maria. Porque tem o corpo de Pedro, foi encontrado os corpos dos apóstolos, sabe a causa das mortes dos apóstolos, né? Tipo, a gente tem corpo de todo mundo, mas justamente de Jesus e Maria não tem. Por que será, né? Não sei. Tá perdido, né? A gente sabe onde Jesus morreu, a gente sabe onde Maria morreu, a gente sabia onde Pedro morreu, e quando a gente foi procurar, tava lá o corpo de Pedro. O corpo de Pedro tá lá embaixo do Vaticano. Mas não, Jesus e Maria não sumiram os corpos do nada, né? A Maria não achou o corpo, não acharam o corpo de Maria, olha só. da terra, aguardando a volta de Cristo. Tá em Gênesis, Deus já proclama: eu colocarei uma inimizade entre a serpente e a mulher. Essa mulher já é anunciada no Gênesis, já é anunciada no Antigo Testamento. Maria não é o improviso da humanidade. Maria sempre foi a certeza de Deus para cada um de nós. Ok. Eu não sei se você percebeu, ela citou Gênesis 3, versículo 15,
que é a primeira profecia da Bíblia que fala da vinda de Jesus, veja que a ênfase nessa profecia está no descendente da mulher e não na mulher. Claramente o descendente da mulher é Jesus Cristo. Ela... Mano, calma aí. Ele leu o versículo que ele botou na tela? Gênesis! A mulher já anuncia mulher! É Jesus. Porém, inimizade entre ti e a mulher, vírgula, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Tá literalmente nisso. Eu porém inimizade entre ti e a mulher. É claro que tem inimizade entre Jesus e o diabo, tá? É assim no versículo, mas também bota, porém tem inimizade entre ti e a mulher. O que a menina falou não tá incorreto. Cristo. Ela diz que Maria não é um improviso. Com certeza, Maria não é improviso. Por quê? Porque faz parte do plano da salvação. Alguém tinha que gerar Jesus. E se não fosse Maria, seria uma outra pessoa. Mas entenda que tudo faz parte do plano da salvação. Portanto, Maria não é mesmo um improviso. Agora, entenda uma coisa. A certeza para todos nós nunca foi Maria. A certeza para todos nós está no descendente da mulher, que é Jesus Cristo. A Virgem Maria, a vida dela, sempre foi a certeza. E Santo Afonso, ele diz algo muito bonito, Santo Afonso de Ligório. O caminho que leva à perda da fé começa muitas vezes pela tibieza e frieza na devoção à Virgem Maria. Ok. De verdade eu não sei se todos os católicos concordam com o que foi falado aqui. Eu também não vou ser imaturo a ponto de falar que todos os católicos pensam dessa forma, porque eu acredito que há um ou outro que não concorda com isso. Há um ou outro que entende que o centro do evangelho é Jesus e não Maria. Mas ela não disse que o centro do evangelho é Maria, cara. Mano, ele tá só batendo espantalho, tio. Ele tá criando umas alucinações na cabeça e batendo. Eu não tenho nada contra Maria. Maria, para mim, é um exemplo de mulher que nós encontramos na Bíblia, que infelizmente morreu, é o curso normal da humanidade, e aguarda Jesus voltar. Xiii, ele acredita em dormição. Ela aguarda Jesus voltar, olha só. Ai, meu pai. Se acredita em dormição, meu amigo, eu dormo aqui na minha pica. Agora, colocar Maria na mesma posição de Jesus... Ela não botou Maria na mesma posição de Jesus. Ninguém fez isso. O senhor está tirando isso do seu rabo. É um absurdo. É um absurdo. Em João 14, versículo 6, Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E onde ela falou que Maria leva ao Pai, Maria leva a Jesus, não leva ao Pai. Pelo amor de Deus. Jesus é o único meio de acesso ao Pai. Ela em algum momento diz que Maria está viva intercedendo por nós no céu. Isso não é verdade. 1 Timóteo 2, versículo 5 diz: porquanto há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Sim, porque Maria não media entre Deus Pai e os homens. Maria media entre Jesus e os homens. Nem media, né? Maria é uma intercessora. O senhor não pede pro seu pastor assim: pastor, me dê, ora pela minha família, pastor. Aí você pede pro pastor orar pra tua família. Por quê? Porque você crê que o pastor tem uma glória maior. Glória não, né? Uma santificação maior que a sua. Porque ele é um, entre aspas, profeta. Ou ele é um cara que tem ali mais respeito na igreja. Então você quer a oração do seu pastor. E aí o seu pastor vai lá e ora: eu oro pela família aqui do Juninho, a família do Juninho. O que o pastor fez? O pastor intermediou entre você e Jesus. Foi isso. Mudaria isso pra você orar diretamente pra Jesus? Não. Acabou. O que é difícil de entender disso? Novamente, eles batem em espantalho. Se você colocar a sua fé em Maria, você não será salvo. Se você... Meu amigo, eu ia falar macaco, mas no sentido de burro, mas não posso falar, né? Porque ele é negro, isso aí seria racismo. O meu senhor, é o seguinte: quando ela cita Santa Fonte de Ligório, que diz que um dos caminhos para a perca da fé é a frieza na devoção a Maria, vamos lá. Ela não tá dizendo, novamente, você tá batendo esse quadrado, ela não tá dizendo que a fé surge de Maria, que a fé é puramente Maria, que é Maria a fé e acabou. Não. O que Santo Afonso Maria de Ligório diz é o seguinte, né?
Maria, para nós católicos, vamos lá, o que é Maria? Maria é a visão do que a gente tem de criatura que louvou a Deus como ele merece. A gente não louva a Deus como ele merece, a gente peca, a gente chagueia Jesus, a gente chicoteia Jesus cada vez que a gente peca, você tá me entendendo? A gente maltrata Jesus, a gente trai Deus toda hora a gente trai Deus, toda hora, e Deus sempre nos perdoa. Mas Maria, quando eu olho para Maria, eu vejo uma mulher que nunca traiu Deus, uma mulher que sempre esteve lá para Deus. Ela é a nova Eva, ela é o que era para Eva ser. Jesus é o novo Adão e Maria é a nova Eva. Quando eu olho para Maria, eu olho uma mulher, olha só, eu olho uma mulher que chega um anjo e diz: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Ele diz que ela vai ter o Filho de Deus. E Maria, por pleno livre-arbítrio e espontânea vontade, ela diz: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Olha que entrega. Olha que entrega. Você tem que entender que na época era outra história. Vamos lá, na época era outra história. Às vezes acho que as pessoas esquecem de estudar a história de Jesus. Teve muito sofrimento a Sagrada Família. A Sagrada Família não foi uma família perfeitinha e bonita. Teve muito sofrimento, muito sofrimento. E o sofrimento já começou numa mulher, numa menina, numa garota de 14 anos engravidar, tá? Engravidar. E o pai não era nem José, entendeu? Então, eles já iam ser muito mal vistos com isso. Tanto que José, ele teve esse papel de protetor de do menino Jesus pra manter ali secreto o que ocorria. Tá entendendo? Então você tem uma mulher que, sabendo de tudo isso, ela chega e fala: Eis aqui a escrava do Senhor, faça-me segundo a vossa palavra. A primeira coisa que Maria faz depois de saber da notícia de que recebeu o Senhor, ela foi caridosa e foi para encontro de sua prima Santa Isabel. Chegando lá, Santa Isabel diz: a que honra devo receber na minha casa a mãe do meu Senhor, com S maiúsculo. Ela chama Maria de mãe de Deus. E Maria, vendo todo aquele... Maria, vendo aquele milagre de Santa Isabel, uma mulher infértil, ter engravidado São João Batista, ela solta um cântico de louvor. Minha alma glorifica o Senhor, meu espírito exulta em Deus, meu Salvador, porque olhou para sua pobre serva. E continua. Maria adorando a Deus. Vamos lá. Então a gente tem um exemplo aí de Maria de entrega completa a Deus no início. E eu já vou trazer um no final. Maria foi a única discípula de Jesus que desde sempre creu na ressurreição, tá? Os apóstolos só foram crer na ressurreição quando viram o sepulcro vazio. Eu esqueci o nome dele. Começa com E. O apóstolo que substituiu o Judas Iscariotes. Ele só foi acreditar em Jesus ressuscitado quando ele literalmente viu Jesus com a mão furada. E Jesus disse para ele: Felizes aqueles que creram sem ver. Os apóstolos fizeram isso, mas Maria, ela já sabia da ressurreição desde o início. Olha isso. Olha o que é Maria. Maria, ela sabia. Foi revelado para ela quando ela foi levar Jesus pra circuncisão, né? Ela recebeu duas profecias. A primeira de que ela ia receber uma espada de dor no seu coração. E a segunda de que aquele menino ia ser causa de controvérsia. Maria, desde que Jesus era bebê, ela sabia que aquele moleque... Deus me livre. Que aquele menino ia ser morto, torturado e crucificado. Ela já sabia. Entendeu? Imagina você ser uma mãe. Você é uma mãe sendo seu filho. Imagina você ver seu filho e saber que o seu filho vai ser morto, crucificado, torturado, humilhado, tudo de ruim, e você vai assistir isso. E você ainda aceita, porque é a vontade de Deus. Olha como Maria adora a Deus como ele merece. Ela sabendo de todo esse sofrimento que ela ia passar, de ver o filho passando por tudo aquilo, ela aceita sem pestanejar, porque é a vontade de Deus. Essa foi a mesma fé em Deus que teve superior, mas é comparável à fé que teve Abraão, que ia matar seu próprio filho em fé em Deus. E Deus deu uma descendência imensa a Abraão, entendeu? Deus honra quem tem fé nele, né?
Então você tem Maria que na ressurreição ela ela mostra essa fé, ela sempre soube, ela sempre creu. Tudo que Jesus falava, Maria entendia e ela absorvia da melhor forma. Ela nunca atrapalhou Jesus, ela sempre contribuiu. Jesus literalmente antecipou um milagre. A prova da intercessão de Maria está literalmente no milagre do vinho, das bodas de Caná. Jesus antecipou o milagre por pedido de Maria. Maria pediu. Acabou o vinho deles. Aí Jesus falou, não é a hora. Mas mesmo assim, Jesus vai lá e faz o milagre. Por pedido de Maria. Ele antecipou um milagre por pedido de Maria. Entendeu? Isso, intercessão a gente já sabe que existia, mas a intercessão de Maria é especial, né? Então qual é o ponto que eu tô querendo chegar aqui? Nós católicos vemos Maria e vemos isso. A gente vê uma mulher que ama a Deus da forma que ele merece. E é por isso que a gente tem tanto amor por Maria, entendeu? A gente tem fé em Maria, entendeu? Ela é aquela mãe zelosa que sabe das nossas necessidades. A Maria viu no casamento os noivos, acabou o vinho, eles envergonhados, porque naquela época acabou o vinho, já era, entendeu? Era muita envergonhação. Maria viu aquilo, viu a dor dos noivos e pediu pro seu filho, filho, ajuda eles. É a mesma coisa que ela faz com nós hoje, cara. É isso, a gente vê Maria, a gente vê essa imagem. A gente não vê a imagem de uma deusa ou uma parte quarta da Trindade. A gente vê uma mulher que adorou a Deus da forma que Deus merecia. E a gente vê nessa mulher um espelho, entendeu? De como ser uma criatura boa pra Deus, entendeu? É isso. Não é adoração, não é por igualar a Jesus, não é que ela é mediadora entre o Pai e nós, não é. Ela é uma mulher que a gente vê e a gente vê um espelho como criatura. Também não tô dizendo que não dá pra se esperar em Jesus, dá pra se esperar em Jesus, mas a gente vê mulher no espelho como criatura, entendeu? E ela é a criatura mais honrada de todas, ela está acima de todos os santos. O tanto de graça que desceu em Maria foi maior que a graça que tudo que a gente pode imaginar. Todos os humanos juntos. Então, tipo, Maria ela foi plena da graça, cara. Ela foi plena da graça. É bíblico a Imaculada Conceição, tio. É bíblico. Colocar a sua fé em Jesus, com certeza você será salvo. Bom, qual é a sua opinião? Deixa aqui nos comentários e compartilha este vídeo com o máximo de pessoas que você... Uma comunidade engajada. A minha opinião é que você só bateu no espantalho, só trouxe argumento pífio que foi respondido no início do cristianismo, entendeu? Você não sabe o básico de dogma, você não sabe o básico de mariologia, você não sabe o básico de teologia, tá? Aqui foi algo mais, né, mais casual, mas se não convenci, eu facilmente mando trocentos artigos, livros sobre Theotokos, sobre dogmas marianos, não falta, tá? E argumentos mais bem formulados, né, porque eu tô falando aqui que nem um macaco, entendeu? Mas deu pra entender bem, entendeu? Então, vídeo bosta, né, vídeo clássico de protestante.